No vídeo de hoje nós vamos falar sobre massa plástica. E não é massa para plástico, é massa plástica. E aqui a massa plástica. Aqui, pessoal da Polibra, eles utilizam o nome adesivo plástico light, mas uma das diferenças da massa plástica para a massa poliéster é que o tempo de secagem dela é bem maior. Quando eu falo que ela é mais dura, não significa que ela é um concreto, né? E antigamente os caras usavam lixa 60. Mas não é o caso da massa da Polibra aqui, que eu comecei na 80. Na verdade, comecei na 100, não foi nem na 80. Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um Dica de Terça, aquele vídeo que eu venho aqui toda semana dar uma dica pra você que tá começando na pintura automotiva. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre massa plástica. E não é massa para plástico, é massa plástica. Uma massinha que existe no mercado já há muitos anos. Massa que foi a primeira massa de enchimento, que antes os caras usavam estanho, para você ter ideia. E se eu não me engano ela começou lá pelos anos 80, 90 e para quem não sabe ela ainda existe e ainda se utiliza em alguns lugares bastante inclusive. E nesse vídeo eu vou mostrar a diferença dela para a massa poliéster e mostrar o uso da massa plástica na prática, beleza? Mas antes de começar o vídeo já clica no gostei se você não está inscrito, clica no botão se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui então eu tenho, ó, vamos começar pela conhecida, a massa poliéster, que vocês me veem usar aqui com certa frequência, né? Porque carro, lasanha tem que ter massa, não adianta. E aqui a massa plástica. Aqui, pessoal da Polibra, eles utilizam o nome adesivo plástico light, mas é massa plástica, certo? Essas duas massas, elas têm diferenças, tá? Algumas pequenas diferenças, mas antes de falar sobre as diferenças delas, eu vou mostrar na prática como se utiliza essa massa aqui. Porque às vezes tem gente que está começando na pintura automotiva e dependendo do lugar onde o cara mora, é mais fácil encontrar massa plástica, porque em alguns locais você encontra isso aqui com mais facilidade, em ferragem. Tem gente que utiliza a massa plástica não só para carro, utiliza para outros fins. E eu vou mostrar então o processo de utilização da massa plástica na prática. O primeiro passo antes de catalisar qualquer massa é fazer a homogeneização correta, porque a massa, por ficar parada, ela acaba se separando de alguns componentes químicos e principalmente a resina, que é um dos principais componentes das massas. Para fazer a catálise eu vou usar a balança. Eu vou catalisar 50 gramas de massa e, diferente da massa poliéster, o catalisador da massa plástica é em gotas. A proporção dela é para cada 100 gramas, 20 gotas de catalisador. Então, nesse caso, eu vou usar 10 gotas de catalisador. A aplicação da massa plástica é exatamente igual à da massa poliéster. Massa aplicada, agora é só aguardar a secagem, que nesse caso é maior que a da poliéster, cerca de mais ou menos 1 hora. Depois então de um dia secando, né, uma das diferenças da massa plástica para a massa poliéster é que o tempo de secagem dela é bem maior, tá? Então se você quer fazer um serviço mais rápido, já considera usar a massa poliéster. Aqui o tempo de secagem declarado pelo fabricante, no caso aqui da Polibra, é de 1 hora, certo? Mas aqui, como tá um dia frio aqui no Rio Grande do Sul, ontem estava frio na verdade, porque eu fiz essa aplicação ontem à noite, eu deixei secando ontem e hoje de manhã então vou fazer o processo agora de lixamento. O processo de lixamento aqui é exatamente o mesmo da massa poliéster. Só um detalhe aqui é que a massa plástica, ela é bem mais rígida em relação à massa poliéster. Então é mais difícil de você lixar ela em relação à massa poliéster, certo? Então aqui, ó, recomendo você começar uma lixinha 80, tá? E estender um pouco mais o lixamento em relação à massa poliéster. Massa poliéster normalmente 80 você dá aquela quebrada,
dá aquela quebradinha na 80, depois já pula para 150. Essa massa poliéster aqui da Polibra, ela é tão macia que dependendo dos casos, eu já começo lixando na 150 inclusive, certo? Mas essa aqui, cara, direto na 80. Então vamos fazer agora o processo de lixamento. Vou fazer só fazer esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui tá mais na mão, ó. Fazer esse pedacinho aqui porque essas rodas aqui eu vou lixá-las na Rokit, né, para economizar tempo, que eu tô com meu tempo bem curto, mas vamos fazer um testezinho nesse aqui para mostrar para vocês. Lembrando que massa se lixa sempre com lixa seca. Aqui então eu vou usar a sequência 80, 150, 220. Tudo no taco e finalizar na 320 manual. Resultado final do lixamento. Quando eu falo que ela é mais dura, não significa que ela é um concreto, né? Inclusive essa massinha aqui da Polibra, ela já é uma massa, digamos, uma massa plástica atualizada, tá? Então ela já tem algumas propriedades diferentes em relação ao que se usava antigamente lá em 1990, que era, eu já ouvi histórias, olha, isso aqui, como eu falei, né, anos 80, 90, tá? Então não era nem nascido. Eu já tinha ouvido histórias de que antigamente os caras usavam lixa 60 para lixar massa plástica, tá? Mas não é o caso da massa da Polibra aqui, que eu comecei na 80, na verdade comecei na 100, não foi nem na 80, 100, 150, finalizei aí na 320, certo? Tá aqui o resultado, ó, ficou liso, aqui, pronto para aplicação. Vou lixar o resto agora na Rokit, certo? Mas vamos falar então sobre as diferenças da massa poliéster e da massa plástica, certo? Aqui, se vocês olharem a composição, cadê? Composição básica, vamos ver aqui, ó. Se olhar a composição, vocês vão ver que é bem similar os componentes, ó. A massa plástica aqui, ó. Resina poliéster, cargas minerais, microesferas e pigmentos. E a massa poliéster, resina de poliéster, estireno, pigmentos, cargas e aditivos, certo? Então, são similares, mas não são iguais, elas têm suas peculiaridades. Uma diferença também está no catalisador. Esse aqui se usa um catalisador líquido, que você vai colocar em gotas. Aqui a catálise, como eu comentei antes no vídeo, são 100 gramas para 20 gotas de catalisador. Esse aqui são 100 gramas para 3 gramas de catalisador. Massa poliéster, vocês estão cansados de ver. Tem uns 3, 4 vídeos mostrando passo a passo como utilizar, como catalisar. Então dá uma olhada no canal aí para você ver. Um outro detalhe, como eu já comentei, em relação à dureza. Essa massa aqui é mais dura em relação a essa. E tem outro detalhe que é bem importante. Aqui vocês estão vendo que eu estou utilizando ela em uma roda, certo? Essa roda aqui, uma rodinha de alumínio, tá? Ela estava com bastante defeito e eu optei por utilizar essa massa aqui. Essa massa, ela não é flexível, tá? Ela é uma massa bem mais dura, como eu comentei, e ela não é uma massa tão flexível como essa aqui. A massa poliéster já é uma massa que tem certa flexibilidade. Então, um bom exemplo, para-choque. Quem nunca pegou um carro com para-choque com aquelas massas trincadas, ou às vezes até alguma parte do carro que bateu, alguma coisa assim, mas principalmente para-choque com massa trincada. O que acontece? Os caras antigamente usavam massa plástica para fazer para-choque, só que o para-choque ele tem uma torção, porque é uma peça plástica. Então, a massa plástica, não massa para plástico, eu particularmente não recomendo que você use em uma peça como um para-choque. Quer utilizar ela, trabalha com peças que são rígidas. Por exemplo, aqui uma roda, um paralama aí, uma porta. Um paralama que nem esse aqui, por exemplo, ele torce bastante em relação ao motor, tá? Então aqui, por exemplo, talvez eu poderia ter problema, dependendo da quantidade de massa que eu utilizasse. Então tem que avaliar bem o local. Então, utilizar essa massa aqui somente em locais que tenham certa rigidez, certo? E isso aqui, as duas são massas de enchimento, certo? Mas essa aqui tem um poder de enchimento um pouquinho maior, inclusive foi por isso que eu utilizei ela aqui nessas rodas, ok? Então, pessoal aí que às vezes tem preconceito com massa plástica, eu particularmente não uso muito, tá? Mas se você tiver só isso em mãos, você pode usar sim, mas lembrando, considerando as características que eu falei
em relação às duas. É claro que a massa poliéster é uma tecnologia mais nova e hoje é o que é mais utilizado aí em larga escala no mundo, mas ainda se utiliza a massa plástica em alguns locais, certo? Então, às vezes vale até a pena você fazer a combinação das duas. Utilize essa aqui para dar enchimento na peça e utilize essa aqui para dar acabamento, certo? É uma opção também. Beleza? Então aqui nossas rodinhas, vou finalizar agora na Rokit, né? Porque eu não sou bobo nem nada, vamos aproveitar as ferramentas que nós temos. E o passo a passo da pintura dessas rodas vai estar aqui no meu canal, certo? Então, tá aí ó, mostrado na prática, massa plástica. Tem muita gente que nem conhecia esse cara, que hoje em dia só se fala em massa poliéster, né? Mas é uma opção aí para quem tiver ela à mão. Espero que tenham gostado desse vídeo, mais um Dica de Terça. E lembrando, se você tem qualquer dúvida sobre pintura automotiva, é só colocar nos comentários que de repente o vídeo da semana que vem pode ser respondendo uma dúvida sua. Beleza? Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.